Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando hoje mais um Papo de Ciências. Hoje vamos falar sobre paleontologia na Antártica. Vamos começar hoje com Arthur Brum, biólogo, paleontólogo. A gente vai trocar uma ideia aí sobre o trabalho dele, sobre sua experiência nesse continente, né, na Antártica, sobre sua experiência também na paleontologia. E deixa eu convidar ele aqui, que ele já está on. Boa noite a todos aí que estão chegando. Gente. Opa, tudo certo? Oi, Arthur, tudo bem? Bom te ver. Tranquilo. Bom te ver. Só para quem estiver assistindo aí e estiver achando estranho, na quinta-feira passada a gente fez o Papo de Ciências, mas eu tive um problema com a gravação e aí eu perguntei para o Arthur se ele topava fazer de novo, ele topou, então dessa vez não vai ter erro. Bom, Arthur, quero te agradecer mais uma vez por topar de novo, participar, né, 2 vezes aí. Assim, já vou comentando também, eu e Arthur, nós somos amigos, a gente fez faculdade juntos, na mesma turma, estamos juntos. Então, caso a gente comente, chame um pelo outro de algum apelido, que não seja o nome, não fiquem assustados. Bom, vou começar me apresentando, depois eu passo a palavra para você e a gente vai seguindo. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu faço papo de ciências toda semana, falando sobre algum assunto de biologia, ou então relacionado à biologia. Por exemplo, na última papo de ciências eu falei sobre astrobiologia, recebi aqui a Érica, a gente foi um papo super legal, interdisciplinar. E hoje a gente vai falar sobre paleontologia na Antártica, vai ser bem legal. E, bom, vou me apresentar, eu sou o Daniel, assim como o Arthur, sou biólogo, entretanto seguimos em áreas totalmente diferentes. Eu fiz meu mestrado em bioquímica pelo FRJ e há 3 meses, no início do mês de julho, criei essa página e desde então sigo trabalhando aqui, fazendo divulgação científica, buscando levar conteúdo de ciência, conteúdo de biologia para a casa das pessoas. Né? E hoje eu converso hoje com o Arthur, que é biólogo, paleontólogo, fez o seu mestrado, toda a sua vida profissional no Museu Nacional, né? Sim, só que minha especialização nesse caso foi em zoologia, que é o estudo dos animais, que é uma coisa totalmente diferente. Estou mais interessado na evolução, na história evolutiva, do que efetivamente, e nos fósseis, do que efetivamente bioquímica, essas coisas. Então, eu vou passar a palavra para você, aí você complementa a sua história. Bem, eu sou o Arthur, e sou Arthur Brum, eu sou formado, assim como o Daniel, pela UFRJ, em Biologia, especificamente com especialização em Zoologia, que é o estudo dos animais, e eu já emendei no mestrado em Zoologia também, e nesse caso eu me especializei desde a graduação eu venho estudando dinossauros, estudando desde sistemática, a evolutiva, identificando fósseis, como também a paleobiologia, que é o estudo de como funcionava o organismo desses seres vivos fósseis. No caso, no mestrado, eu fiz especificamente com um grupo chamado saurópodes, que são aqueles pescoçudos, tipo brachiosauro, que a gente vê no Jurassic Park. E agora, no doutorado, eu ingressei juntamente com o projeto Paleoantar, no estudo dos fósseis da Antártica.
Então, meu trabalho é identificar os fósseis da Antártica, que tem um desafio por si só, que a gente vai detalhando com a conversa e tal. E entender um pouco de como é que era o organismo nesse ambiente da Antártica, que era bem diferente do que a gente encontra hoje. Beleza. Bom, só para dar uma contextualizar, na semana passada eu tirei a semana para falar um pouco sobre dinossauros, e aí fiz uma postagem falando sobre a questão das aves serem dinossauros, e eu fiquei muito feliz, eu fiquei impressionado com a repercussão que tive com essa postagem. Viralizou legal a postagem, foi muito show. E não tem pessoa melhor para conversar sobre dinossauros e Antártica com você. Então, nesse contexto, acho que a gente pode começar. O pessoal já está mandando pergunta aí. Às vezes eu vou ficar olhando para baixo, então é porque eu estou anotando aqui a pergunta. E aí, se a pergunta tiver a ver com aquele assunto, a gente já faz na hora, ou então faz depois, a gente vai seguindo. Então, acho que eu vou pedir para você começar contando como é que foi essa experiência na Antártica, como é que é trabalhar lá, a gente já começou antes, você fica comentando sobre essa questão de isolamento na Antártica, mas fazendo pesquisa, como é que é isso? Trabalhar na Antártica é uma coisa completamente diferente de tudo que eu já imaginei. Eu já tinha feito alguns trabalhos de campo de paleontologia também. Normalmente a gente faz pro interior de São Paulo ou coisa assim. A gente tinha feito até no Nordeste. Mas definitivamente para a Antártica é completamente diferente porque o planejamento é outro. Toda a parte logística ela é feita pela Marinha do Brasil, né? Pela parte do Pro-Antártico. E assim, a logística é totalmente diferente, porque você tem que levar o que vai comer, tem que levar a vestimenta, como se proteger do frio, como defender-se do calor, a abordagem, o modo como você vai se portar no sentido de não é tão trivial, você não pode sair simplesmente sozinho catando fóssil. Você tem que estar sempre com um rádio ou com alguém, porque se acontecer qualquer coisa, não tem ninguém ali para você pedir ajuda. E é uma coisa completamente diferente de qualquer campo que eu já tenha feito, assim. E assim como é desafiador no sentido de logística, de você cessar, de ter todo o planejamento, também é desafiador na hora de encontrar os fósseis. Porque, diferentemente aqui no Brasil, que a gente tem mato, tem gado, e você tem que andar e ver as posições de rocha, ou entre uma pedreira abandonada, ou coisa assim, na Antártica você não tem isso tão nítido, porque, embora a Antártica seja só gelo, a gente vai para a parte onde não tem gelo, porque a gente quer ver justamente a rocha. E, normalmente, a gente acessa onde tem esses fósseis pelo tipo de rocha cá fora. Por exemplo, eu nunca vou encontrar fóssil de uma rocha que é totalmente metamórfica ou vulcânica, porque o alto grau de temperatura e pressão, ou a alta pressão que a rocha sofreu ao longo desse tempo pode ser desintegrado o fóssil. Então, se eu for procurar um tipo de um fóssil específico, eu vou procurar em rochas basicamente sedimentares. Ou então uma vulcânica que não é a lava vulcânica em si, mas sim o fluxo da nuvem vulcânica que decompôs e formou o fóssil. Então, é esse tipo de rocha que a gente quer buscar no campo. Então, dependendo do tipo de rocha, por exemplo, as marcas, o tipo de fóssil, o tipo de marca que deixa na camada, a gente sabe que tipo de ambiente a gente está. Então, por exemplo, se eu vejo uma rocha que tem certas ondulações, eu posso estar num ambiente marinho, ou num ambiente que era um antigo rio, coisa assim. Então é assim que a gente encontra os fósseis. É um desafio, porque você nunca sabe o que vai encontrar. Todo campo é assim, mas na Antártica é especial. Imagino. Bom, o pessoal tá mandando aí várias perguntas, já estou aqui anotando tudo. Bom, e tem uma pergunta aqui que eu já queria fazer, eu já vou relacionar com a pergunta que uma pessoa fez aqui. Assim, eu ia perguntar se vocês já acharam fósseis, você comentou que já achou, mas a minha pergunta é assim,
é comum achar fósseis na Antártica, e aí eu já pergunto também, faço a pergunta de uma pessoa aqui, por que buscar fósseis na Antártica? Como é que surgiu isso? Bem, quanto se é comum achar fóssil na Antártica depende de onde você procura. Por exemplo, na primeira expedição que eu fui, que foi em 2018, 2017, 2018, acho que foi isso, a gente encontrava muito fóssil. Mas muito fóssil, quando eu digo muito fóssil, não significa necessariamente dinossauros. Fósseis são todos os organismos que viveram no passado e se fossilizaram, deixaram um registro fóssil. Isso inclui plantas são fósseis também, pode ser fósseis, mamíferos, peixe, cefalópodes, que são polvo, que tem aquela parte da concha, que são os amonoides, eles não existem mais, mas é como se fosse um náutilus. Então você tem aquela concha toda preservada. Dentes de tubarão, a gente encontrava muito dente de tubarão, muito fóssil de invertebrado, concha, você pisava em conchas, assim. Então é muito fácil de encontrar. Mas, por exemplo, uma região que a gente foi, que foi mais recente, foi no ano passado, a gente foi numa ilha que ela era vulcânica, que ela tinha muita rocha vulcânica. E a gente ficou perdido, porque a gente tinha registro fóssil para lá, mas a gente tinha que encontrar um afloramento. E para isso, a gente teve que pegar toda a bibliografia, estudar certinho onde aflorava, ver onde as camadas e como era o ambiente do passado para achar o fóssil. E a gente conseguiu achar que era uma floresta que tinha sido derrubada com incêndio, com palha-incêndios, ou então com o fluxo da lava que decompôs toda a poeira vulcânica em cima e fez a fossilização. Por isso que eu digo que não é tão trivial assim. O campo passado demorou para a gente achar, justamente porque a gente tinha que rastrear a camada. Foi uma aventura. Deixa eu, aproveitando essa questão, você está comentando sobre achar fósseis em rocha e tudo mais, mas sim. a gente... Eu tinha esquecido da importância do fóssil. Mas a gente sabe que... então fala. Os fósseis são importantes porque, por exemplo, normalmente, como a gente sabe que o planeta tinha um supercontinente, normalmente a gente calibra ou fazendo o acompanhamento da placa do assoalho oceânico, vendo como é que é o avanço pela diferença do eixo magnético da Terra, que tem um certo grau de precisão, ou então datando as rochas para a gente ver e correlacionar com certos eventos biológicos, e os fósseis. Os fósseis são grandes pontos de datação. Por exemplo, dinossauros de determinado lugar que são endêmicos, a gente sabe que estava relacionado. Então, os fósseis são importantes, além de dar toda a história evolutiva do nosso planeta, né? Eles são importantes para saber como é que estavam juntos também, como é que se comportavam, como é que era a dinâmica do planeta, porque eles reagem ao ambiente. E é completamente diferente do que a gente tem hoje. Aí... tá. Bom, você está comentando sobre essa questão fósseis, vocês acham em rochas sedimentares e tudo mais, mas como é essa questão em relação ao gelo? Vocês têm que perfurar o gelo para chegar nessas rochas? Como é que funciona isso? O gelo é um obstáculo para vocês nessa questão? Com certeza. Porque o gelo, por exemplo, quando tem neve, a gente não tem trabalho de campo. Porque a neve, ela cobre o solo, fica tudo homogêneo e a gente não consegue ver, fica tudo lameado. Então, normalmente o fóssil ele tem uma coloração diferente, ou uma textura diferente, que com o gelo, com a neve, a gente não consegue acessar. Realmente o gelo é um obstáculo. Normalmente a gente vai para regiões onde o gelo ele é retraído. E, infelizmente, com o aquecimento global, isso tem se tornado mais comum. Então, está aumentando as áreas para você explorar. Né? Estão saindo novas fotos. Justamente pela essa retração do gelo que está ocorrendo com o aquecimento global. Desculpa. Não sei se é minha internet, mas o áudio está travando um pouco. Mas vamos seguindo que depois, aos poucos, vai melhorando. Bom, beleza. Deixa eu
o pessoal está perguntando aqui. Tem uma pessoa que perguntou como é que é esperar até achar o fóssil, que às vezes vocês procuram e não acham nada. Como é que essa ansiedade, rola essa uma ansiedade até achar alguma coisa, rola uma frustração de ficar o dia inteiro em campo e não achar nada? Nossa, vai ser horrível. Rola demais. No campo passado foi difícil a gente achar, foi bem complicado. E a gente ficou uma semana rodando, mapeando, fazendo levantamento geológico e nada. E a gente tudo. O que a gente vai fazer? Fazer trabalho geológico. Mas a gente conseguiu as camadas. E aí foi uma felicidade. Mas é intrínseco. Tem campo que a gente. Tem campo que às vezes não vai achar nada. Tem campo que vai ser a novidade, que vai ser uma coisa completamente diferente. Então, nunca é igual. Você nunca sabe o que vai acontecer ou o que você vai achar. Eu acho que isso é que traz essa aventura e essa coisa do pioneirismo, né? E aproveitar uma pergunta que fizeram. Depois que vocês acham um fóssil, como é que funciona? Vocês têm uma licença, imagino que vocês, só por estar lá, já tem uma licença para estar no Antártico, mas vocês têm uma licença para poder tirar esse fóssil, e aí fica sobre propriedade de você, do laboratório de vocês, ou fica, no caso, em responsabilidade do Museu Nacional? Como é que é essa parte mais um pouco burocrática? Então, isso é uma pergunta interessante porque isso remete a gente ao Tratado Antártico. O Tratado Antártico ele foi estabelecido no ano geofísico e, juntamente com a pesquisa espacial da NASA, você tinha também nessa mesma reunião a questão da exploração da Antártica. Porque ela é muito importante, porque debaixo do solo da Antártica você tem ouro, você tem vários tipos de minerais nobres e é praticamente inexplorado. E a Antártica é o único continente do planeta que não tem uma população humana nativa, assim. Tem algumas pessoas que nasceram lá, que foram para a Argentina para fazer um programa de população, principalmente ali nas ilhas perto do Chile, mas não é população nativa. E na Antártica, então, com o ano geofísico, você tem no ano seguinte o estabelecimento do Tratado Antártico, que você tem vários países. Dentro desses países, dessa série de países, você tem o eixo principal, que são os signatários, que eles têm reivindicação de terra. Então, dentro desses países, você tem Inglaterra, você tem Chile, você tem Argentina, também Estados Unidos, Rússia, e nós, o Brasil, somos os consulentes. A gente poderia ter reivindicação de terra, mas a gente só consulta quando você tem as reuniões para redefinir o Tratado Antártico, que deve acontecer daqui a uns 10 anos, acho, se não me engano. E toda autorização tudo que a gente faz tem uma autorização, e você tem a área é uma ASPA, que é o sentido de a área protegida por determinado país, que às vezes tem uma reivindicação de terra, ou é um signatário, ou então é um território que é dado como pertencente à humanidade. A Antártica não tem um dono específico. Quando a gente pisa no solo antártico, a gente leva a bandeira. Porque uma vez que a gente fica a bandeira, aquele acampamento é a representação do país naquele local. Então a gente é responsável por tudo que acontece naquele local, é responsabilidade nossa. Então, por exemplo, lixo a gente tem que tratar bem, porque está de acordo com o Tratado Antártico. A mesma coisa com fóssil. Então, a gente tem uma autorização que é levada ao Tratado Antártico através do Brasil e do PROANTAR, que é o Programa Antártico Brasileiro, que disponibiliza essa licença que é levada ao Tratado Antártico. E toda a licença é dada para fins científicos. Então, você não pode entrar na Antártica para fazer qualquer coisa que não seja fim científico. Por exemplo, é proibido armas na Antártica. Não pode fins militares. É parte do Tratado Antártico. E com os fósseis, a gente segue o Tratado Antártico. Então, se a gente tem na nossa autorização coletar fósseis, a gente só vai coletar fósseis. A gente não pode coletar, por exemplo, a amostra biológica. É proibido porque não está na parte burocrática. Então, a gente é exclusivo para coletar
fóssil ou coisa assim, de acordo com a nossa utilização do nosso projeto, que é avaliado pelo CNPq, pela CAPES, pelas instâncias de ciência e tecnologia também. Entendi. É super interessante comentar isso, que toda essa questão de burocracia, para mostrar que não é uma zona, né? Tem toda uma organização, rola uma conscientização, porque ali vocês estão com a responsabilidade, né? Vocês estão ocupando uma região, um lugar que, né, que não tem habitação. Que teoricamente é de todos, toda a humanidade, entendeu? Então a gente não pode simplesmente pegar e sair martelando, destruindo tudo para pegar fóssil. A gente tem que ser uma coisa mais controlada. Sim. E deixa eu te perguntar. Você comentou que, como lá não é uma região que não tem habitação, né? Ninguém mora lá de fato, pelo que eu entendi. E aí, como é que funciona a questão de vocês levarem comida? Você comentou um pouco do lixo já, mas como é que funciona isso? Imagino que não tenha, tipo, um mercado lá. Ou vocês levam tudo daqui? Um shopping na Antártica. Eu também não comentei, mas a nossa dinâmica, a logística que a Marinha emprega para a gente é um pouquinho diferente. Tem, por exemplo, gente que fica na base brasileira, Comunidade Ferraz, que é a base que reinaugurou, que ficou famoso, que teve a reinauguração no início desse ano, se não me engano, antes da pandemia. E o pessoal lá ele recebe a comida por navio. O navio vai e reabastece e vai reabastecendo a base. Então ela sempre está todo vapor e o pessoal que está lá, normalmente os militares, eles invernam lá para começar toda a temporada de pesquisa no verão. Nós do acampamento vamos no verão e tem toda a parte logística da Marinha para organizar a questão de comida. A nossa quantidade de comida, por exemplo, é programada para 60 dias, 60, 70 dias. A gente fica no máximo 50 dias de campo. Então, o helicóptero lança ou por bote, lança todo o equipamento, a gente monta tudo e o equipamento é ativado e a gente fica lá. Tem um contato por rádio, tem tudo, contato com outras bases e aquela comida lá, ela é programada para a gente. Então, você tem, por exemplo, programa arroz, feijão. A gente leva algumas coisas também para ter uma novidade, porque 50 dias comendo a mesma coisa fica meio entediante. Imagina. Um tempero. E uma outra coisa, nesse contexto de pandemia, a gente está aí, né? No caso da China, desde dezembro, no caso do Brasil, desde fevereiro, março. A pandemia chegou a atrapalhar o estudo de vocês, o trabalho de vocês que eu digo, do laboratório de vocês, a sua equipe lá de pesquisa, ou o pessoal continua indo, assim, já que lá a gente já fica isolado, a gente vai fazer uma quarentena na Antártica. É muito engraçado, porque isso me remete também à lembrança como é que a notícia chegou pra gente lá. Porque a pandemia estava começando e a gente estava lá no meio do nada, sabe? A gente falou, caramba, a gente vai chegar, vai ser um apocalipse zumbi, assim. E normalmente quando a notícia vinha chegando, a gente sabia, por exemplo, começou na China. Alguns dias depois, a estação chinesa da Antártica lacrou, ficou fechada. Caraca. Porque eles entraram em quarentena. E a gente ficou, caramba, eles vão buscar a gente, como é que a gente vai entrar? Como é que vai ser resgatado? Como é que vai ser essa questão da quarentena e tal? E a gente saiu, eles removeram todos os equipamentos, todos os pesquisadores que estavam embarcados ou que tinham pesquisa lá na base, eles voltaram para o Brasil. E quem está na base, está em isolamento. Então, que a questão de levar comida ou coisa assim, tem todo um preparo, tem todo um isolamento para não contaminar o pessoal na Antártica. Porque a questão de equipamento, de infecção lá e contágio é bem complicado, porque é um ambiente bem inóspito, né? E, nesse sentido, isso inviabilizou a pesquisa esse ano, porque ou você teria que ficar 15 dias no Chile em quarentena,
para ir se embarcar e entrar no continente, depois ficar mais 15 dias para voltar, o que daria só um mês em isolamento, ou então ter uma logística completamente diferente. E é inviável. Não, se tornou inviável. Então esse ano foi suspenso e Antártica hoje, só amanhã. Como diz o ditado. E com relação à pesquisa, é muito material também que a gente está empacotado ainda, está lacrado, e a gente está tentando arranjar, esperar um pouco passar desse pico, agora tentando mais normalização, para começar a triar material e amostra ainda do campo que veio, entendeu? Foram mais de 1 tonelada de material. É coisa pra caramba para triar. Que isso? De um campo. Que isso? Rocha. Verdade. Mas aí vocês trazem como isso? É de navio? Então, é bem interessante porque normalmente a gente tem como equipamento o quadriciclo, que a gente vai pelos afloramentos com o quadriciclo e vai trazendo material. Mas nesses, pelo menos 2 campos que eu fui, o helicóptero ele não tinha combustível suficiente, não tinha combustível por cada distância. Então é um balanço entre combustível, distância e peso que o helicóptero faz. E não tinha o suficiente para levar o quadriciclo. Então a gente trazia todos os fósseis nas costas, na mochila. Que isso? É um trabalho de formiguinha. E depois que a gente coleta os fósseis, a gente tem o trabalho de coleta, e no acampamento a gente separa os fósseis, protege eles, porque não basta coletar. Você tem que proteger ele, embalar certinho para ele chegar intacto para o Brasil. Então a gente embala ele, coloca, por exemplo, em garrafa PET, que amacia bastante, forra, que são umas caixas enormes que são chamadas marfinite, que é onde vem nossa comida. Então a gente vai comendo, esvaziando o marfinite e preenchendo com fósseis. É uma troca. E essas caixas, elas vão ficar no navio e vão chegar lá, por exemplo, se a gente chega aqui em fevereiro, no início de fevereiro, as marfinites chegam junto com o navio e em fevereiro, abril, por aí. Então a gente vai lá na Marinha, que é lá na Penha, e pega essas caixas e leva para o museu para assim triar e ir para o laboratório. E aí começa a segunda fase, que é a pesquisa laboratorial, que é trabalhar de informação, que é a parte de pesquisa de bancada do meu laboratório. Arthur, o pessoal está fazendo um monte de perguntas, eu estou anotando tudo aqui para a gente fazer no final. São perguntas bastante interessantes, que depois que eu já escutei várias pessoas perguntando, mas a gente faz daqui a pouco. E uma outra questão, além da pandemia, a gente vê, né, a gente está sentindo principalmente aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil inteiro, a gente vê as temperaturas. O aquecimento global está sendo, vamos dizer assim, de uma maneira muito ruim, a grosso modo. Está sendo um aliado de vocês para vocês descobrirem novos fósseis? De certa forma, sim. Porque tem muita área que está com exposição nova, assim. A gente chegou lá, a gente viu os registros de campo, por exemplo, do muito passado, do meu orientador, que já tinha ido lá, e a gente chegou lá e é uma área nova, assim, nova relativamente, porque o gelo recuou. Ela estava lá, mas o gelo estava cobrindo. E como o gelo recuou, revelou novos fósseis, novas áreas, novos afloramentos, novas formações. Então, o aquecimento global é um aliado assim, para a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, é meio triste, porque está deteriorando o ambiente. E, normalmente, quando a gente vai chegando, a gente vê aquele paredão de gelo tudo azul, tudo derretendo, aquilo é gelo permanente. O gelo azul é o gelo mais antigo. Então, ele vai ficando azul porque justamente é o aprisionamento das partículas de ar de 1000 anos atrás, da última glaciação, coisa assim. Então, é preocupante, realmente. Então, vou te pedir para você comentar um pouco disso, dessa diferença dos gelos, porque a gente sabe que existe um ciclo, né? Uma questão de
que já é natural do gelo derreter, depois do gelo voltar no verão, inverno. Mas com esse aquecimento global, acho que rola são umas dúvidas, né, em relação a isso. O quanto que é natural e o quanto que não é natural. Então, em termos geológicos, existem basicamente dois fenômenos na Terra. O efeito Ice House, que seria efeito geladeira, e o efeito Greenhouse, que é o efeito estufa. Então, a Terra tem períodos de aquecimento e períodos de resfriamento. A gente está, geologicamente, isso é dado por bilhões de anos. Por exemplo, o período Mesozoico, a gente está no período Cenozoico. No período Mesozoico, que é a idade dos dinossauros, que é anterior a 66 milhões de anos, e entre 230 milhões de anos, se não me engano. Você tem o efeito greenhouse, que é esse aquecimento global. Então a Terra era muito mais quente, você tinha temperatura de 40 graus, você tinha incêndios florestais. A Antártica, como a gente conhece, ela era parte do grande continente, chamado Pangeia, que depois se fragmentou no Gondwana, que é a parte sul, que pega África, Austrália, Nova Zelândia, América do Sul, né? E a Antártica estava ali naquele bloco. Então você imagina um mega bloco continental. Para chegar vento no meio é muito difícil para você umedecer tudo. Então é um grande deserto, é muito árido. E de repente, com uma separação dessas placas tectônicas, a Antártica ela vai para o polo e ela começa a se isolar pela abertura do Círculo Polar Antártico, que é esse grande oceano que a gente vê em torno da Antártica. Então isso isola ela, e a partir do Mioceno, que é a idade do gelo, o Mioceno, eles são 1 milhão de anos, alguma coisa assim, mais recente, você começa a criar uma capa de gelo. Então, esse gelo ele começa branquinho, uma camada pouco espessa, e ele vai se compactando, e essa pressão vai armazenando registros da atmosfera passada. Então, tem pesquisadores que estudam a estratigrafia do gelo, para saber como é que era, e vai tirando essas bolhas de ar para saber como é que era a atmosfera. Então, a partir dessas pequenas bolhas, eles vão medindo a temperatura da Terra, como era no passado, como era a composição terrestre também no passado, em 1000 anos. Não dá para chegar a milhões de anos, porque é a partir do Mioceno que eles conseguem datar e saber como é que era a atmosfera. E realmente a gente tem um padrão de aquecimento da Terra. Ela tem aquecido. Então, isso fez questionar até muitos cientistas, a gente está passando pelo efeito Ice House para o efeito Greenhouse de novo. Embora a Terra seja muito mais fria do que no Mesozoico, por exemplo. Mas a Terra ela realmente está aquecendo. A tendência está sendo ela aquecer. E o quanto é natural e o quanto é ser humano, bem, pode ser até natural o efeito de aquecimento global, mas está sendo muito potencializado pela emissão de gases que a gente libera. Porque a gente está acelerando esse processo. E no final a Terra ela se regulariza por si só, né? Porque a gente está fazendo mal para nós mesmos, para a nossa própria existência. Porque a Terra vai se regularizar de alguma forma. Ela vai, assim, a vida sempre acha um meio. O problema é o quanto tempo a gente vai durar aqui. Desse jeito não parece muito. Deixa eu te perguntar, você comentou sobre Cenozoico, Mesozoico, Mioceno, aliás, está falando de alguns períodos geológicos, e já fizeram uma pergunta sobre isso. Como é que é estabelecida essa divisão entre esses períodos geológicos? Como é que, sabe, aqui termina um, aqui começa outro? É muito semelhante por exemplo, as espécies da biologia. A gente tem, por exemplo, o Homo sapiens. O Homo sapiens ele tem um holótipo. O holótipo é o tipo que marca ou caracteriza aquela espécie. Por exemplo, o holótipo do Homo sapiens é o Linneu, o amigo do Linneu, que ele o esqueleto dele está preservado e ele é o tipo dos seres humanos. Então, se você quer comparar alguma coisa, esse bicho aqui, ele é um Homo sapiens, a gente compara com um documento, o holótipo. Basicamente, na geologia é a mesma coisa. A datação, essas datas, elas são geológicas. E, por exemplo, você tem datações que elas pegam camadas específicas, como, por exemplo, Ediacarano, você tem lá a Ediacara, que é a camada específica. Por exemplo, Maastrichtiano, você fica em Maastricht,
que é uma região lá na Europa, que é o extrato tipo para aquele determinado período de tipo da Terra. Mas parece meio abstrato, né? Ainda parece meio abstrato, mas o que afinal essas rochas marcam? Marca transição, por exemplo, quando a gente pega o Mesozoico, é o período do meio. Quando a gente fala de Carbonífero, que é um período mais antigo que o Mesozoico, você tem rochas que são muito mais escuras. E você tem, por exemplo, muito carvão, carbono. Então, esse tipo de rocha, que tem essa composição muito específica, você tem uma transição gritante entre uma e outra, você marca com um determinado período. A partir do momento que você vê essas diferenças e você consegue datar, seja sabendo que tipo de organismos tem em determinados milhões de anos, que é a datação relativa, ou a datação absoluta, que é por decaimento de isótopo, pode ser plutônio, césio ou carbono. O carbono é, nesse caso, mais recente. Ele não consegue datar, por exemplo, os dinossauros. Aí você consegue definir. Por exemplo, se eu falo Cretáceo, é porque tem uma rocha específica que marca o Cretáceo e aquele evento específico. Mas quando eu falo, por exemplo, em eras, como, por exemplo, Mesozoico, ou então Fanerozoico é vida visível. Fanero, visível, zoico, animais visíveis. Eu estou falando que aconteceu um evento que foi marcante na história de vida da história da vida da Terra, que faz com que aquele período seja marcante. O tempo ele está dessa forma, em tempo geológico. Aí é um pouco complicado. Eu tentei dar uma enxugada, uma reduzida, mas dá muito pano para manga. Inclusive, está sempre anualmente sendo revisto. Você tem uma comissão específica para isso, que é a Chronochart, que é a carta temporal, carta cronológica. Que eles se reúnem para propor tempos novos ou, por exemplo, decair ou revisar tempos. Por exemplo, recentemente está tendo uma discussão sobre o Antropoceno, que seria um período geológico marcado pelo aparecimento dos seres humanos. Porque o nosso impacto é tão grande na Terra que eles estão propondo, por exemplo, os seres humanos como um período relativamente importante na história da vida da Terra. Importante no sentido, por exemplo, a gente deixa microplástico na Terra, no solo, e está se transformando em rocha. Você tem rocha feita de plástico. Caramba! Nossa, isso é um marcador temporal. Caraca! São rochas novas que estão surgindo, com plástico. Gente, que doideira. Isso eu não sabia, não. Uhum. Impressionante. Fiquei chocado. Deixa eu te perguntar. Perguntaram aqui, Cretáceo vem de Creta? Não sei o que é Creta. Cretáceo. Normalmente o pessoal associa Cretáceo com Creta, né? Que seria a ilha grega. Mas não, Cretáceo se refere a outra coisa, se refere a um tipo de rocha específico, que é de Creta, lá na Europa. Não a ilha Creta. Sei. Montanha. Uma pessoa comentou montanha de takeaways. Tô rindo, mas tô preocupado. Arthur, vamos fazer umas perguntas aqui que o pessoal fez. Acho que são perguntas super importantes e interessantes. Uma delas foi, acho que é uma dúvida muito comum das pessoas. Fósseis só podem ser encontrados de dinossauros e de animais? Ou pode ser encontrados de plantas, de outros bichos, de invertebrados também? Sim, pode sim. Isso inclusive, você tem fósseis. Fósseis é o registro de determinado organismo pretérito. Não necessariamente extinto, mas pretérito. Para vocês ainda hoje se discute o que é um fóssil. Muita gente diz que é fóssil antes do Mioceno. Depois do Mioceno, se é mais recente que o Mioceno, não é fóssil. Mas tem gente que fala que fóssil é quando o determinado resto ou determinada feição da rocha sofreu o processo de diagênese, que é um processo geológico que você tem a perda de água e aquilo é preenchido por minerais. E você tem vários tipos de fósseis.
você não necessariamente tem um fóssil que é o resto do organismo, como, por exemplo, ossos, pode ter chifres, você pode ter escamas, dentes, troncos de árvore, folhas, e até mesmo registro de atividade biológica. Por exemplo, urólito, que é o registro de urina. Quando, por exemplo, a ave urinou no chão, ficou aquela marquinha no chão, é o urólito. Ou o coprólito, que são fezes fossilizadas, que dá um registro importante de alimentação. Marcas também de, por exemplo, quando você tem um bicho que é carniceiro, ele faz marcas nos ossos, aquilo também é um tipo de fóssil, um icnofóssil. Ou moldes, quando, por exemplo, você tem um ambiente que ele é muito ácido e corrói o osso, então você só tem o negativo, como se fosse a impressão daquilo que seria o fóssil. Mas o osso ele já não existe mais. Não existe mais a parte biomineralizada. Interessante. Então, tem muita coisa, né? Vários tipos de fósseis. Isso é super importante comentar, né? Sim. Normal, acho que parece que, pelo que eu vejo, né? As pessoas normalmente ligam fósseis a osso. Mas, na verdade, a gente vê que tem uma diversidade. E por incrível que pareça, a gente usa um tipo de fóssil todo dia, que é o petróleo. Petróleo é fóssil. Gás natural. Eu lembro disso quando eu tive paleontologia na faculdade. Uma outra coisa. Uma pergunta que todo pesquisador escuta na vida direto. Qual a importância das pesquisas com fósseis? Não foi eu que perguntei isso. Estudar os fósseis, você tem... Eu não vou, por exemplo, não adianta forçar a barra porque um paleontólogo não vai curar o câncer. Não tem uma aplicação direta, prática para a sociedade. Mas é uma pesquisa de base. E como toda pesquisa de base, a ciência ela não é linear. Ela é como o Newton disse, a gente faz ciência e enxerga em cima de ombros de gigantes. Porque se alguém chegou, por exemplo, a um determinado laser para fazer uma cirurgia laser ou uma cirurgia de catarata, foi porque algum cientista pesquisou alguma coisa que não era necessariamente aplicável, como, por exemplo, lentes. Ou, por exemplo, por que um fóton pula de um determinado estado para outro. Isso é uma pesquisa de base. Isso não é uma pesquisa que vai atuar diretamente para a sociedade. Mesma coisa com a paleontologia. Por exemplo, com os estudos da paleontologia, a gente pode saber como a nossa Terra se movimenta. Ela está se movimentando, você tem a tectônica de placas, e com isso muita gente consegue saber onde tem petróleo. Se tem um petróleo aqui na América do Sul, ali na Bahia, provavelmente tem do outro lado na África, porque era junto, fazia parte de um grande continente chamado Pangeia. Então, isso tudo, embora não pareça trivial e ligado à paleontologia, foi gerado a partir do conhecimento paleontológico. Se eu olho para uma certa rocha e sei que idade ela está, muitas vezes a datação absoluta ela é muito complicada de fazer. Porque se é uma rocha sedimentar, é quase impossível você datar uma rocha sedimentar em datação isotópica, isotópica, porque é tudo detrito. Então, para você ter uma datação mais acurada, em rocha sedimentar, você pega os fósseis de organismos. Então, a paleontologia está atuando nesse sentido também. Além de saber a história evolutiva também. Entendi. Acho que travou. Oh. Não, agora voltou. Beleza. Deixa eu te perguntar uma outra questão em relação a essa questão do... Já vou aproveitar e fazer duas pesquisas em umas que estão um pouco relacionadas. Uma delas é se é possível achar DNA nos fósseis, e aí acho que pode relacionar um pouquinho com o seu projeto, né, de histologia. E aqui uma outra adianta, né? Os dinossauros estão no dia a dia na nossa vida. A pessoa pergunta, Jurassic Park, verdade ou mito? É possível achar sangue de dinossauro nos mosquitos preservados em âmbar? Eu adoro essas perguntas. Vamos dividir por partes, então. Questão do DNA. O DNA, ele se degrada muito rápido.
no tempo geológico. Então, por exemplo, fósseis, você tem alguns fósseis que você pode achar resquício de DNA, mas eles são da última glaciação, como por exemplo mamute. E mesmo assim o DNA que você acha ele é bem degradado. Então, né, tem até as pesquisas atuais que estão pegando o DNA de mamute, fazendo uma quimera para tentar gerar um mamute. Mas mesmo assim, se você conseguir juntar esse DNA para juntar e fazer um mamute, quem vai gestar um mamute? O máximo que a gente vai conseguir é um elefante africano. Mas mesmo assim ele não vai ser mamute, porque a mãe já tem uma questão genética totalmente diferente, hormonal, que vai influenciar naquele embrião, que não necessariamente vai ser viável. Então a gente nunca vai trazer algo de volta da vida. Tem alguns pesquisadores que estão fazendo, que é pegar regiões que estão dormentes, que são as regiões que entram no DNA, que você reativa para dar aparência de animais antigos, como, por exemplo, a galinha, ela tem regiões no DNA que revela dentes. Então, eles pegam esse DNA ativo e ela começa a expressar dentes. Porque a galinha é um dinossauro. E é meio chocante dizer que aves são dinossauros, mas são. A gente barra com eles todos os dias. E essa informação genética está nas aves atuais. Com relação a sangue e achar esse tipo de coisa nos dinossauros, pesquisas muito recentes estão trabalhando com imunoreceptores para tentar achar partículas orgânicas em fósseis. Mas ainda está um debate na discussão na paleontologia sobre se esse método realmente revela essas partículas orgânicas. No máximo, você consegue revelar algumas coisas de colágeno, melanócitos, para saber, por exemplo, coloração de pena. Já conseguiram inferir que, por exemplo, por melanócitos fossilizados, que determinada pena de uma ave fóssil era azul e preta. Tinha esse padrão meio listrado, assim. Uhum. Então, você tem algumas partículas orgânicas muito raras que são reveladas. E pelo processo de PCR também, imunorecepção. Entendi. Mas é bem complicado. Ainda está em debate. E o Jurassic Park, bem, o pessoal surgiu muita dúvida na comunidade paleontológica, né? E muita gente, inclusive, já pegou mosquitos e colocou em tomógrafos chamados microtomógrafos. Eles pegam até síncrotron, que é um acelerador de partículas que pega nanômetros. E não conseguiram ver o interior E mesmo acessando o interior desses mosquitos, estava tudo mineralizado. Então, tudo que era orgânico já estava mineral, porque o âmbar ele já trocou de mineral, já sofreu a diagênese. Então, muito daquele material orgânico já se perdeu. E mesmo você achar, é o mesmo caso do mamute. É muito difícil de reconstruir. Show. Vamos... A gente tem mais uns 8, 10 minutos aí. Eu vou separei aqui 2 perguntas para fazer. Uma do pessoal e outra que eu já tinha pensado em fazer. E a gente parte para o encerramento. No último Papo de Ciências que eu fiz foi sobre a astrobiologia, e fizeram uma pergunta que, por coincidência, fizeram mais ou menos parecido agora. A pergunta para a Érica perguntaram para ela qual era o planeta preferido dela. Eu achei isso muito engraçado, porque eu não imaginava que na astronomia rolava isso, né? E a pessoa perguntou aqui agora para você, por coincidência, qual é o seu dinossauro preferido e por quê? Eu achei muita coincidência. Meu dinossauro favorito, eu fico em dúvida entre o Carnotaurus, que ele é um abelissaurídeo sul-americano, e também com dromeossaurídeos, que são tipo Velociraptor, esses mais leves, esses dinossauros mais leves, assim. Eles realmente são fascinantes, assim. Eu gosto bastante deles. Mas abelissauros Aqui, o pessoal me sacaneando aqui, perguntando qual a minha levedura preferida. A galera não perdoa nem aqui no Papo de Ciências, né? Tá vendo? Bom, vou te fazer a última
minha última pergunta, de repente se alguém tiver alguma dúvida aí. Isolamento. Você ficou 50 dias na Antártica e está aí vivendo a pandemia, saiu de um isolamento no frio para um isolamento no calor. E aí eu te pergunto, qual foi o isolamento mais difícil, na Antártica ou esse de agora na pandemia? Então, o ponto do isolamento, né, o mais difícil do isolamento é o contato pessoal. Na Antártica, a gente tem toda a questão de estar lidando com o outro, é um ambiente nosso estressante, então a gente faz todo o possível para não estressar o sistema. Não estressar o sistema manter um ambiente agradável com as pessoas, tá ali, sabe, para a gente se aturar aqui 50 dias, porque é difícil. Você não tem mais ninguém ali. O máximo que você tem é um telefone com a ligação contada para a família, ou coisa assim. Então é um ambiente estressante. Aqui não é diferente. Você tem contato com o outro e você tem que lidar com isso. Só que aqui a gente tem muito mais contato com o exterior, por internet, ou coisa assim. Então, para mim, é muito mais estressante você chegar a essa informação e estar tudo na internet, ou tudo que você vai fazer no mesmo lugar, seja no celular, seja no computador. Então, você fica nesse sentido mais isolado, assim. Pelo menos lá você estava trabalhando, você tinha um objetivo e já tinha uma previsão mais certa de quando sair. Verdade. Uma pessoa perguntou aqui, qual trabalho acadêmico que você participou que é o seu preferido até o momento? Difícil. Recentemente eu tenho trabalhado com vários, né? Mais um recente que eu trabalhei, gostei muito, foi não relacionado à Antártica, mas com material aqui do Brasil, que são bichos novos que estão para ser descobertos. E foi muito legal trabalhar e teve uma discussão muito boa, embora o foco seja bem fragmentado. Assim. E outro que está me deixando bem, está me movendo bem também, é o trabalho da minha tese, que é sobre... eu estou conseguindo identificar bichos que são muito fragmentados na Antártica, fazendo estatística e várias outras análises. Incrivelmente não é um dinossauro. Ele é um elasmosaurídeo, que é um réptil marinho, semelhante ao Monstro Lago Ness, né, que é pescoção e as nadadeiras. E conseguir identificar isso com pouco material e usando outros tipos de método é importante também para outras pessoas conseguirem identificar em outras regiões do mundo, né? Então isso realmente está sendo um resultado bem legal e que vai ser em breve aí, vai sair da minha tese. Então aguardo novidades. Show, Arthur. Eu acho que o pessoal parou de fazer pergunta. Eu acho que a gente pode começar a partir para o encerramento. E aí eu peço, se você quiser, né, deixar alguma mensagem, fazer alguma propaganda, mandar um beijo para sua mãe, para seu pai, para a Xuxa. Esse é um momento aí, minutos finais que a gente tem. Eu agradeço muito também, eu agradeço muito ao Projeto Paleoantar. Até tem o Instagram também, que é @Projeto Paleoantar. Se quiserem seguir, tá lá. É bem legal. Tá postando novidades, curiosidades da Antártica, marcos especiais também, artigos que estão saindo da equipe, que estão sendo produzidos pela equipe, eventos relacionados à Antártica. E sou muito grato ao projeto, porque foi parte do meu doutorado. Eu sou integrante e é parte do meu doutorado também. E me deu essa oportunidade única que eu tinha desde criança de estar numa expedição grande assim, de paleontologia. Então é realmente um sonho. E agradeço também meus familiares e a minha namorada também, que atura esses 50 dias, esses quase 3 meses de expedição. Porque até ir e voltar são basicamente 3 meses fora. Só se comunicando por celular ou com uma comunicação bem restrita. Então, minha família também. Às vezes é complicado também passar Natal, Ano Novo, tudo longe da família. Mas a gente gosta. Sim, faz parte. Faz parte. Bom. E agradeço a minha oportunidade. Eu que agradeço aí, ainda mais
Aí a gente, pelo contratempo aí que eu tive, né? Te agradeço de novo por ter aceitado participar de novo. Foi muito bom. Te agradeço demais, agradeço aí a todo mundo que viu. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Como eu sempre falo, em todo Papo de Ciência eu aprendo bastante, porque não é a minha área, né? Então, embora tudo seja biologia, a biologia é infinita, né? Cada hora parece uma área, parece que cada dia inventa uma área nova. E, bom, é isso. Continua aí firme e forte com os fósseis, com a Antártica e espero que a pandemia acabe logo para você voltar a fazer aí a sua pesquisa e eu continuar me atualizando aí do seu trabalho que eu adoro. Você sabe bem. A gente sempre conversa sobre isso. Sim. Enfim, é isso. Boa noite aí, pessoal. Vou te ligar aqui. Essa semana ou então semana que vem vai ter mais Papo de Ciências e a gente vai acompanhando aí a página que eu vou postando lá sobre novidades. Valeu. Obrigado, Arthur. Tchau, pessoal. Tchau. Encerrar.